Quem? Flamengo e Palmeiras, só que pelo mas Campeonato esse vai ser Brasileiro. Esse vai ser tranquilo. Acho que não, hein? Vamos dar uma olhadinha nessa aí vai ser história. suave, Flamengo na parada. Esse vai ser tranquilo. Você pode até achar estranho, mas sim, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar pela terceira vez em um intervalo de apenas 11 dias. Depois de 2 embates pela Copa do Brasil, com os cariocas vencendo no placar agregado por 2-1, chegou a hora do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos conquistados e na segunda colocação, o Flamengo enxerga esse duelo diante do Palmeiras como fundamental para a sequência da temporada. Caso vença esse duelo, o Fla pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e, de quebra, deixar o seu adversário longe das primeiras posições. Como estão separados por apenas 3 pontos na tabela de classificação, o jogo de domingo se torna ainda mais importante. Fazer o mesmo jogo que a gente fez lá na Copa do Brasil contra eles, porque a gente estamos brigando nas 3 competições, vamos continuar assim. Se Deus quiser, fazer 3 pontos lá com a nossa nação do nosso lado e somar pontos no Brasileiro para as glórias no final do ano. O grande dilema de Tite é o fato de que na próxima quinta-feira o Flamengo volta a campo, desta vez pelas oitavas de final da Libertadores. Por isso, pode ser que o experiente treinador preserve alguns atletas que estejam desgastados. A única certeza neste momento é o retorno do goleiro Rossi na vaga de Matheus Cunha. A gente em nenhum momento abandonou nenhuma competição, a gente em nenhum momento abandonou nenhum tipo de competição, em nenhum momento até agora, a gente escolheu qualquer tipo de competição, apenas a gente, dentro dos estudos e dentro das análises da comissão técnica, das pessoas, dos fisiologistas, de todas as pessoas ali dentro que estudam isso, que estão sempre com todos os dados pertinentes, e em momentos tem que se tomar decisões. Pela primeira vez na era Tite, o time não marca há 2 jogos seguidos. Isso não acontecia desde setembro do ano passado, quando o Fla ficou 3 partidas sem marcar sob o comando de Sampaoli. Depois de apenas 11 dias, Flamengo e Palmeiras farão o último duelo da tradicional melhor de 3. E uma vitória rubro-negra vai significar muito mais do que apenas os 3 pontos. Só uma correção, eu e o Denilson, a gente já foi correndo aqui para a internet para saber. Valmir Louruz foi o técnico campeão com o Juventude da Copa do Brasil em 1999. A gente falou do Felipão, mas ele ganhou títulos com o Grêmio, com o Palmeiras 2 vezes e uma vez com o Criciúma lá em 1991. Então tá aí a história colocada a limpo. Sempre é bom. É tanta coisa, a nossa vida tá desse jeito. Eu que errei, né? Loirão. Você não erra. Eu que errei. Não. É igual o André falou do Ganso. Ele falou, o Ganso não erra, rapaz. É a gente que não entende. O André meteu. Não, o Ganso não é, a gente que não entende. Você falou Juventude, Tite ou Felipão? É o Felipão. Você não é, Loirão, quem errou fui eu, filha. Ô, Dê, agora quem tá errando pouco é o Flamengo, hein? Mesmo perdendo pro Palmeiras por 1-0, jogou com o regulamento da Copa do Brasil, com aquela vantagem de 2-0, uma partida que até agora repercute, cheia de lances polêmicos, muita tensão, expulsão do Abel Ferreira, e agora tudo de novo, mas é Campeonato Brasileiro, é outra história. Os dois brigando pelo título, o Flamengo numa condição um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas nada definido. O que você imagina para esse confronto, já que no horizonte das duas equipes tem a Copa Libertadores? Bonito no horizonte, hein, pai? Ficou bonito, poético, vai dar um né? pagode isso aí. Ô, Loirão, Fala assim, com o Thiaguinho. Vai dar um pagode isso aí no horizonte, hein? A única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é a mudança de comportamento do Palmeiras jogando fora de casa contra o Flamengo. Porque se a gente lembrar que aquele comportamento que o Flamengo teve no primeiro jogo da Copa do Brasil gerou crítica, gerou pressão do torcedor palmeirense em relação ao desempenho dos jogadores e também a pressão em cima do trabalho do Abel. Então, acho que o comportamento do Palmeiras em relação ao que foi o jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo, ele vai ser diferente. E, por outro lado, até para apaziguar um pouquinho aí essa pressão, esse último resultado, né? Apesar do Palmeiras ter vencido e não conseguir aí avançar na Copa do Brasil, também não deixar descolar muito, né? O Flamengo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, porque senão depois fica muito difícil para recuperar. Com certeza, tem que ficar atento. Agora, será que teremos Estevão? Libertadores da América, mas antes vão se enfrentar pelo Brasileirão. Jogaram pela Copa do Brasil, vão jogar agora pelo Brasileirão no domingo e a gente vai dar uma olhada nos próximos jogos de Flamengo
e de Palmeiras nessa tela que aparece agora para você. Quem vai se complicar mais? Olha os próximos jogos para o professor Tite e para o professor Abel Ferreira. O Flamengo tem o Palmeiras no domingo, depois primeiro jogo contra o Bolívar, jogando em casa, no Maracanã, para depois ir lá para La Paz, hein? E aí depois Botafogo fora pelo Brasileirão, Bolívar, o jogo de volta lá em La Paz, Bragantino em casa e Corinthians fora, esses 2 jogos pelo Brasileirão. O Palmeiras pega o Flamengo agora pelo Brasileiro no Maracanã, aí tem o Botafogo no estádio Newton Santos, primeiro jogo das oitavas da Libertadores, com transmissão ESPN, Disney Plus, Botafogo e Palmeiras. Aí pega o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, entre os 2 jogos diante do Botafogo, tem o clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão, em casa, no Allianz Parque. Terminou o confronto da Libertadores. Cuiabá em casa pelo Brasileirão e Atlético Paranaense fora. Pegado. Fernando Campos, amigo Donan. Que sequência, hein? Acho que tecnicamente a sequência do Palmeiras é mais complicada. Uma sequência muito dura ali. Botafogo, São Paulo. Só que, do outro lado, você tem altitude pela frente. É um jogo complicado. Acho que a partida da semana que vem do Flamengo contra o Bolívar é crucial para o confronto. Você construir uma vantagem, porque em La Paz o negócio fica um pouco mais complicado. Aliás, estarei lá, né, em La Paz, né, para ajudar também nessa cobertura aí de Bolívar e Flamengo. Mas olhando... Sem se empolgar, sem correr, Não. tranquilinho. Nossa querida produtora Fernanda, né? A Malfa, ela quer treinar lá. Não conte comigo. Tem uns remedinhos. Já estou conversando com o professor Calçade, a gente vai... Eu já tive em La Paz. A gente vai... Tive Depois que tomar um remedinho para respirar lá. Você me passa umas dicas aí, viu? Mas olhando essa sequência complicada, eu acho que o jogo do fim de semana, por mais que as torcidas fiquem insatisfeitas, né? Pensando aí no espetáculo, os 2 técnicos vão poupar para mim. Sim, mas quem perder, dependendo de como perder, sabe o que acontece. A corneta é brava. No caso, especialmente do Palmeiras, né? Que já foi eliminado da Copa do Brasil. Mas o confronto pressão. com o Botafogo vai ser Sim, pesadíssimo. Mas é uma pressão. Sim. Moleza aí ninguém tem. É claro que o Palmeiras saiu aplaudido do jogo de quarta-feira, a torcida entendeu o esforço do time e tal, mas depois de ser eliminado da Copa do Brasil, perder o ano brasileiro para o mesmo Flamengo, mais um baque, né? Eu, por exclusão, não é que é o mais fácil, é o menos complicado, menos enrolado. Por exclusão, eu preferiria ser o Tite do que ser o Abel. Pelo momento que eu vivo, que o meu trabalho, como o meu trabalho tem sido recebido, também pela ordem do... Recebido? Uma torcida do Flamengo, tem uma parte da torcida do Flamengo que vive criticando o Tite. E o Abel? O Abel está tranquilo? Mas o Flamengo está em todas as competições. 15 dias. E assim, por exclusão, como eu já falei, ainda prefiro pegar o Bolívar do que pegar o Botafogo na Libertadores. A bola do Botafogo. O Bolívar Sim, claro. Sabe como é que é, né? Não é fácil. Primeiro jogo, se você não fizer um placar, um 2, 3 de diferença, você corre um risco de levar uma pancada lá e ficar fora. A boa notícia para o Flamengo é que o Bolívar perdeu o seu centroavante artilheiro, né? O brasileiro, Sim. O Chico da Costa, foi embora. Foi pro Cerro, né? Cerro Porteño. E eles foram buscar justamente no Cerro Porteño o Alfio Oviedo, que estava lá meio que na reserva, para o lugar dele. Aliás, ano passado o Flamengo foi assim, né? Ele ganhou o jogo de ida do Olímpia e levou uma pancada lá, ficou fora. Ganhou só de 1-0 do Olímpia, né? É isso que eu tô dizendo. Olha, esse placar é pequeno e tal. Tem que fazer o resultado no Maracanã. Tem que fazer um bom resultado no Maracanã. Lembrar que eles se enfrentaram na fase de grupos e o Flamengo fez 4-0 no Maracanã, perdeu o jogo lá em cima. Mas agora é mais... Eu acho que o Flamengo vive um melhor momento em relação ao que estava na época e o Bolívar deu uma mudada no time, está tentando engrenar de novo. Não é um adversário fácil, mas se a gente colocar, como disse o professor, na comparação do adversário do Palmeiras, que é o Botafogo, o Palmeiras terá um adversário mais difícil na Copa do Brasil. E o Palmeiras faz a primeira fora de casa. Na Libertadores. O Palmeiras faz o primeiro jogo com o Botafogo fora de casa. O Flamengo joga em casa, o Flamengo não tem viagem para esse primeiro jogo. Então, é um jogo, esse jogo de domingo, Flamengo e Palmeiras, mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo. Porque ele já vem de uma eliminação,
vai voltar a jogar na casa do Flamengo, pensando que ali na frente, na quarta-feira, tem um adversário dificílimo que é o Botafogo. O Flamengo joga 2 em casa, em sequência. É óbvio que é muito difícil para o Botafogo também enfrentar o Palmeiras. Claro. Nossa O Senhora. Palmeiras está muito mais habituado com essas competições, não precisamos nem falar, né? Claro, Do que o Botafogo. Sim, Agora, mas eu não estou Palmeiras- colocando nesse aspecto, não entrei na análise de Botafogo e Palmeiras. Estou pensando aqui no Palmeiras, pensando no que ele vai fazer para domingo. Agora, como É o a nosso gente, foco aqui. a É o gente jogo do propôs domingo, uma Flamengo e Palmeiras. sequência aqui, o próximo refresco teórico que o Palmeiras vai ter, teórico, é o Cuiabá em casa lá na frente. Depois do segundo jogo com o Botafogo, né? No penúltimo jogo da lista que a gente propôs. É uma sequência O Flamengo também vai ter pesada. refresco É, quando? não é fácil também. O ponto positivo é que O Flamengo vai ter Depende- refresco. o Estevão está Dependendo do próximo que de um fizer. retorno, né? O Estevão. O Estevão está próximo de um retorno, vai ser um jogador para qualificar muito. O Palmeiras já contra o Flamengo, no jogo do Allianz, manifestação de força. bola. Jogou bola, primeiro tempo mais forte ainda, até os 30 minutos ali, era um amasso. O Flamengo foi massacrado. Palmeiras que a gente está acostumado a ver, né? Com a força. Subindo com Caio Paulista de um lado, Mike do outro, movimentação de Rony, de Felipe Anderson, Veiga construindo, vindo buscar jogo, Flaco Lopes, assim, um time que perdeu já pressionava, assim, um ritmo muito intenso. Esse é o Palmeiras do Abel. Por isso que o torcedor aplaudiu. Eu acho até que faltaram mais ideias Faltou no segundo talento. tempo, faltou talento. É o Estevão. E aí buscou muito cruzamento, que é uma característica também do jogo do Abel. Buscou muito cruzamento ali no segundo tempo, a partir da modificação tática, né, ali do Tite, o Flamengo pelo menos defendeu melhor a sua área. Só que eu tenho uma crítica ao Flamengo. Eu acho que o Tite vai poupar. Não acho que o time todo, mas ele vai botar um time misto. Qual é a crítica, amigo? Contra o São Paulo, o que ele fez? Ele poupou, correto? Para botar força máxima no jogo contra o Palmeiras. A atuação no Flamengo não foi nem um pouco boa. Então você imagina se ele não tivesse poupado, se os caras tivessem cansados. Seria pior. Porque Pode assim, pensar assim. o Flamengo, Concorda comigo? O Flamengo, ele teve dificuldade Certo para de poupar. igualar no combate, na parte física. Ele foi engolido em vários momentos. E aí eu te pergunto, imagina se não tivesse poupado. Se os caras tivessem cansado porque jogaram contra o São Paulo. Então, mas mesmo... Seria pior, talvez. Mas mesmo poupando, eu esperava Ah, tá. Tudo uma bem. atuação melhor do Flamengo. Isso sim. Né, o Flamengo, ele estava atordoado no início do jogo. Ele não tinha saída de bola, ele não tinha uma mínima Mas qual é o jogada. ponto? É um fato, sim. O Palmeiras enquadrou o Flamengo naquele início de jogo. E a ideia do segundo tempo do Tite foi se defender mesmo, né? Tanto que ele só vai botar alguém para preocupar o Palmeiras com 43 do segundo tempo, foi o Cebolinha. E não preocupou, porque o Flamengo recuou ainda mais naqueles minutos finais. Ele estava Afinal, sustentando Flamengo o só resultado. deu a bola pro Palmeiras. É porque assim, passou. Esse amasso, principalmente de 15, 20 primeiros minutos em segundo jogo no Allianz, não foi só o Flamengo que sofreu. Então, isso faz parte do futebol. e o São Paulo Palmeiras- sofreu no Paulistão, o Até- Água Santa O sofreu, o Palmeiras fez Santos 4-0 sofreu. no São Paulo, na final de Campeonato Paulista, jogando assim. O Flamengo resistiu a isso. Principalmente naquela primeira meia hora ali E de vou jogo, fazer né? um termo de comparação aqui. Mas eu acho que o Tite... Não, o Fez Flamengo alguma- ficou devendo mesmo. Por exemplo, o Léo Ortiz tá jogando bem mais que o Alan no meio campo. Então, E o Alan estava aí, correndo o risco de ser expulso naquele jogo, inclusive. o torcedor do Flamengo, o Tite, ou seja lá quem for, os jogadores, ele pode pensar, qual é o Flamengo que vai jogar esse confronto contra o Bolívia? O Flamengo do Mas olha primeiro só, jogo Abel, vamos lá. ou o Vou fazer uma Flamengo do comparação. segundo jogo? Do primeiro jogo foi Vou ótimo. fazer uma comparação Espetacular. O Flamengo deveria ter feito mais do que 2 a Qual 0. O segundo jogo foi ruim mesmo. Muito ruim. Mas tinha vantagem. Jogou com regulamento aqui. também. Qual é o Mas no melhor limite, time né? do mundo? Oi? Real Madrid no momento. Real Madrid. O melhor time do mundo? A teoria na Real Madrid foi campeão da Champions, né? campeão espanhol, tá lá cheio de craques e tal. Sofreu. Teve um jogo contra o City também que não pegou na bola. E é o outro candidato a Você melhor chegou. time do mundo. Ele passou pelo City num sufoco, ele tomou vareio em 90 minutos, não foi 15 minutos. Ele tomou 90 minutos de vareio. Só se defendendo. Só se ali, Sem pegar na pendurado na trave. Foi para os pênaltis, nos pênaltis passou, depois foi campeão da Champions. E aí o Ancelotti falou assim, o torcedor tá feliz, passei.
Eu entendo, mas acho que é diferente, né? Quando você fala do City do Guardiola, é diferente. Mesmo sendo o Palmeiras do Abel, até por estilo de jogo. É claro que você está transpondo a realidade dos grandes clubes do futebol da Europa para a realidade dos grandes clubes do futebol brasileiro. O adversário mais difícil que o Flamengo vai encontrar dentro da realidade dele aqui de Brasil, América do Sul, é o Palmeiras. É o Palmeiras jogando fora de casa. Ali era o nível máximo de exigência que o time do Flamengo teria. Ele não terá nenhum adversário fazendo o que o Palmeiras fez, nesse nível de intensidade. E é o grande rival, sim, era o grande rival da Copa do Brasil. O Flamengo passa a ser o maior favorito à Copa do Brasil, como é o grande rival pensando em Libertadores ali na frente. São os times que vêm dividindo o protagonismo. Então, quando você vai jogar fora de casa com o Palmeiras, assim como o Palmeiras sofreu no Maracanã, você vai enfrentar a maior dificuldade possível dentro daquela realidade. E passou. Passou com sufoco. Em algum momento, todo time vai sofrer um sufoco. Tudo bem, mas eu acho que esse é o termo de comparação. Fica aqui, o Palmeiras também ganhou. Teve títulos recentes do Palmeiras, dos últimos anos, que o Palmeiras levou o sufoco do River Plate. Mas eu acho na que semifinal foi campeão. Mas e tem algum palmeirense ficou preocupado com aquele jogo? Não, na hora ficou. Depois na hora, mas e depois? Eu concordo, mas acho que a crítica é válida pelo jogo que o Flamengo fez. Eu acho Até pela qualidade que o Flamengo tem, eu esperava mais. O Flamengo não conseguiu nem sair jogando. Olhar quem tá do outro lado. Cara. Não, mas dos dois times, né? É o Palmeiras em casa. Tudo bem, mas os palmeirenses e rubro-negros estão se perguntando, precisava ter jogado tão pouco nas partidas fora de casa? Isso custou a classificação para o Palmeiras. O Palmeiras não passa, porque joga muito mal, dá uma sorte danada, que devia ter sido de 3 para cima, aquele jogo no Rio. Precisava ser tão ruim assim, porque o adversário tem qualidade. Mas a gente está falando de um Flamengo e de um Palmeiras com qualidade suficiente para fazer jogos melhores fora das suas casas do que eles fizeram. A atuação do Flamengo no Maracanã foi melhor que a do Palmeiras no Allianz, então, na minha visão. Isso acabou determinando a própria classificação. A do Flamengo foi mais constante durante o jogo. O Palmeiras foi intenso naquele momento. Depois ele murcha. Depois falta repertório, falta qualidade. Ele perdeu dois jogadores também importantes no primeiro tempo. Quer um exemplo? O Mike e o Felipe Anderson. Isso foi fundamental. Ele teve que fazer trocas forçadas. Agora, tem que se perguntar... Apesar que o Flamengo também perde o Cebolinha ali no primeiro tempo do primeiro jogo, sim, não é? Entra o Luiz Araújo. Isso dá até uma solução para o jogo. Mais à esquerda, né? Jogando à esquerda e o Gerson... Por exemplo, esse debate é bom. O Boca eliminou o Palmeiras, né? Ano passado no ar. Não sofreu a pressão que o Flamengo sofreu, não. Com a qualidade inferior. Segundo tempo foi. Ah, mas não dá pra comparar. Depois que ele mexeu no time, botou o Hendrick, botou os garotos, foi pra cima. Mas não dá nem pra comparar. Mas não foi igual essa do Flamengo. Gente, o Flamengo foi massacrado. Mas o segundo tempo foi pressão. Foi pressão, mas não no nível que a gente viu. Ali, o Rony tentando fazer o gol lá O Galo já jogou jogos ali no Allianz também, conseguindo... Não sofrendo... O Flamengo no primeiro tempo era um massacre. Semelhante à do São Paulo, daquela final do Paulistão. Você conversava com amigos rubro-negros aqui, que trabalham na redação, e todo mundo falava, se continuar assim, vai tomar um sacode. Porque mas a questão é, você tem capacidade para manter assim por quanto tempo? O Palmeiras ou... No caso, o Palmeiras. Em geral, no futebol, você tem esses momentos em que a equipe que joga em casa, isso é antigo, né? Dá aquela pressão inicial, 15, 20 minutos. Depois, até para voltar no segundo tempo com um pouco de fôlego, diminui, respira, e no segundo tempo, caso não tenha conseguido resultado, vai para tudo ou nada. Isso é uma coisa tradicional do futebol. O Palmeiras deu tudo que tinha naquele início de jogo, fez um gol, poderia ter feito mais um, mas o Flamengo resistiu. E aí, no segundo tempo, ele entendeu o que estava acontecendo no jogo, o Tite botou mais um zagueiro para proteger mais aquela última linha e foi administrando ali. Sofreu, teve o gol que foi anulado, teve outras possibilidades de gol ali, porque é do futebol. Mas eu entendo isso. O Flamengo passou, o Flamengo perdeu para o São Paulo, faz parte. Se poupar o time titular e repetir, por exemplo, o time que enfrentou o São Paulo no próximo domingo contra o Palmeiras e perder, vai fazer parte. Eu acho que todo mundo vai poupar. O Botafogo vai poupar também. E o Campeonato Brasileiro, nesse momento, ele fica um pouco em segundo plano. No Flamengo, isso é visto de outra forma, por boa parte da torcida, que vai sempre cornetar o Dorival Júnior. Vai cornetar. Se o Flamengo vão falar, o Jorge Jesus não poupava, tem que jogar tudo. Você já sabe que vai ter isso. Vai ter ou não vai? Sim, vai ter. Se perder do Palmeiras... Eu também que no Brasil, se ele perder para o Palmeiras e passar do Bolívar e seguir na Libertadores, isso, no final das contas, vai ser esquecido.
Não adianta, o técnico ali tem que viver a realidade dele. Ele tem que tomar as decisões que ele entende como as mais corretas. Ele não tem que estar preocupado se o torcedor, 100% da torcida vai estar satisfeito. Eu queria que fosse o time A, o time B. Ele vai botar o que ele acha. O Dorival foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil e sofreu muitas críticas porque não botou o time considerado titular em alguns jogos do Brasileiro. Mas ele levantou uma Libertadores e uma Copa do Brasil e ele hoje é técnico da seleção. E Eugênio, o Tite ele não poupa de maneira aleatória. Ele tem relatório. Futebol não é Quase todos os clubes têm hoje. Jogo amador. Você tem uma questão ali, fisiologia, parte física, quem está próximo de estourar. Ele tem que administrar um pouco mais isso. Ainda mais entendendo o que representa o jogo da Libertadores, o Flamengo é favorito, e entendendo que você tem que construir um bom resultado no Maracanã. Porque depois você tem uma altitude no La Paz, é complicadíssimo. Você tem um impacto dentro do jogo diretamente. E só para ser justo, eu não estou aqui, eu acho o trabalho do Tite muito bom, eu estou só fazendo uma crítica na atuação do Flamengo. Pode se criticar. Na atuação do Flamengo. Foi criticado o Abel no primeiro jogo. Porque, assim, eu vejo muito mais mérito do Palmeiras. Também. Eu acho que tem mérito do Palmeiras. O Palmeiras jogou muita bola. Teve mérito do Flamengo no Maracanã, mas os dois times têm qualidade demais para tomar o sufoco que eles tomaram. Eles simplesmente, o Flamengo... Não, mas também porque os adversários têm qualidade demais. Sim, mas vamos equilibrar isso aí, não vamos aceitar. O Palmeiras simplesmente não foi ao Rio e o Flamengo simplesmente não veio a São Paulo. Torcedor do Flamengo, vamos a mais informações do Mengão. O Flamengo que joga no domingo recebe o Palmeiras no Allianz. O Flamengo joga contra o Palmeiras, semana que vem recebe o Bolívar pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Jogo importante, né? Esse jogo aí contra o Palmeiras também é um jogo muito importante. O Flamengo vencendo pode voltar à liderança, dependendo de um tropeço do Botafogo. Rodada importante aí do Brasileirão. O Flamengo perdeu a última partida para o Palmeiras lá no Allianz, mas esse mesmo avançou para as quartas da Copa do Brasil, para as quartas de final. Agora o foco total é essa partida pelo Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhada aqui na tabela do Brasileirão. O Flamengo está ali na vice-liderança com 43 pontos. Joga essa partida contra o Palmeiras, vencendo vai a 43, dependendo ali do resultado do jogo do Botafogo, o Flamengo pode assumir a liderança. Botafogo que tem uma partida, digamos que mais tranquila, né, contra o Juventude. É fora de casa, lá no Alfredo Jaconi, mas é um jogo mais tranquilo aí para o Botafogo. Acredito que esses times que estão na Libertadores, né, vão disputar o mata-mata na próxima semana, vão poupar titulares, que é o caso do Flamengo. Acho que o Tite não vai escalar a força máxima, já pensando ali na partida contra o Bolívar na semana que vem. Né? Jogo importante, até para não correr o risco de perder titulares para essa partida contra o Bolívar. Acredito que o Tite vai poupar titulares, até mesmo o Abel Ferreira vai poupar titulares nesse jogo aí do final de semana. Rodada importante, né, do Brasileirão. O Flamengo pega o Palmeiras nessa rodada. Na 23ª rodada pega o Botafogo, né? Então, mais um. Após essa primeira partida das oitavas de final contra o Bolívar, tem o clássico contra o Botafogo. Aí é confronto direto. Então, é interessante o Flamengo ganhar essa partida. Caso o Botafogo vença o Juventude nessa rodada, mas ali chega na próxima rodada no clássico contra o Botafogo, aí um confronto direto, né? Valendo a liderança. E se o Flamengo vencer o Palmeiras, o Botafogo tropeçar nessa rodada, melhor ainda, porque o Flamengo chega ali no clássico contra o Botafogo, já podendo ampliar a vantagem no Campeonato Brasileiro, né? Mas é aguardar primeiro essa partida contra o Palmeiras, aí sim depois pensar no mata-mata da Libertadores, oitavas de final, primeira partida e depois no Botafogo. Rodada importante, né? O Flamengo não fez um bom jogo lá no Allianz na última quarta-feira, mas acredito que pode sim fazer um bom jogo jogando no Maracanã no final de semana. Deixa seu palpite aqui nos comentários já, torcedor do Mengão que está confiante aí, acreditando numa boa vitória. Deixa seu palpite aqui nos comentários. Quanto que você acha, né, que vai ser o placar desse jogo? Está confiante, acreditando na vitória do Mengão? Comenta aqui abaixo. Circulou bastante, né, nas redes sociais aquela foto do Gabigol com uma camisa, segurando uma camisa do Palmeiras, e ele respondeu, né, nas redes sociais ali falando: vocês estão chatos em relação àquela foto
do Gabigol, né, com a camisa do Palmeiras. E o Gabigol foi lá e respondeu ali, se não me engano, no X, né, antigo Twitter, falando sobre essa foto. Não vi muita polêmica ali, é uma camisa que o Gabigol trocou no final da partida. O Gabigol voltou a movimentar as redes sociais, mesmo sem sair do banco na classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil, após o jogo do Allianz, que o atacante foi fotografado segurando uma camisa do Palmeiras, que ele havia trocado com o Rômulo enquanto se dirigia para aplaudir os torcedores rubro-negros na saída de campo. Outros jogadores também trocaram camisa, mas como o Palmeiras é um dos clubes interessados na contratação do Gabigol para 2025, as fotos do atacante rapidamente viralizaram nas redes sociais. Acredito que mais por conta disso, né, que deu essa polêmica aí do Gabigol segurando a camisa do Palmeiras. Já tem esse interesse, notícias, né, de que o Gabigol assinou já um pré-contrato. A Leila Pereira até desmentiu aí esses boatos ali na zona mista. Mas o Gabigol, né, sempre em polêmicas aí. Mas eu não vi polêmica aí em questão dessa camisa aí, dele segurando a camisa do Palmeiras. É coisa natural ali dos jogadores trocar a camisa no final da partida. Vida que segue, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Aproveita também e já deixa o palpite para esse jogo. Flamengo e Palmeiras. Tá confiante na vitória do Mengão? Deixa o seu palpite aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.